Deus tem preparado visão, Deus tem dado palavra, Deus tem trazido promessas para a vida da nossa igreja. E dentro de tudo isso, há a estratégia que Deus nos tem dado, da qual nós fazemos parte, na qual nós devemos investir o nosso tempo, na qual nós devemos estar dedicados. Eu lembro-me quando começámos este tempo de jejum e oração, começámos logo por ano de aliança, lembrando que Cristo é o mediador desta nova aliança e aqueles que são chamados por Ele para esta promessa é uma promessa de herança eterna. Quando nós estamos nele, nós vivemos numa promessa eterna. Nós vivemos em algo que nunca acaba, em algo que não pode ser destruído, algo que não pode ser apagado, algo que não pode deixar de existir. Porque a aliança que Deus forma connosco é uma aliança eterna. Quando Deus coloca um propósito na nossa vida, Ele faz isso como um ato eterno. Gostava de ter ouvido um amém ou dois. Esta é a aliança de Deus para connosco. E isto fala de uma coisa que transformou aquilo que era a velha aliança. Por isso nós hoje podemos avançar, estar na sua presença, sem condenação. Amém? Sem condenação. Porque mesmo que a gente tropece aqui ou ali, nós sabemos que por causa da aliança que foi estabelecida em Cristo, nós temos esta promessa eterna, que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. E juntamente com isso, quando nós falamos que nada nos pode separar desse amor, nós estamos a lembrar também que nessa aliança, Ele promete que nada nos falta, Ele promete que cuida de nós, Ele promete que tem o melhor para nós. E nós, dentro dessa aliança, nós decidimos corresponder àquilo que Ele tem para derramar sobre nós ou ficar a olhar para o lado. Nós acabamos de ter um tempo profético. Até Pedro, parece que foi o que menos se aguentou, porque caminhou sobre as águas, olhou para o lado, perdeu o foco, perdeu a visão e começou-se a afundar. E a gente podia dizer, este Pedro, mas escutem, Jesus foi lá, pegou-o pela mão, e ele quando voltou para trás, foi por cima das águas, não se foi a afogar. Então mesmo que às vezes sintas que não tens a força necessária, não tens a fé necessária, tu precisas é de continuar a colocar os olhos em Jesus. Aquele que consumou a aliança pelo qual nós estamos ligados a Deus. Amém. Mesmo que a gente tropece, Ele vai e nos levanta e nos faz caminhar sobre as águas. Quem é que pode testemunhar que isso já aconteceu? E porquê é que Ele não há de voltar a fazer? Amém? Então nós precisamos estar seguros nessa aliança. Olha, quando Deus está em aliança connosco, também significa que nós estamos em aliança uns com os outros, como igreja. Então nós estamos em aliança com Deus, mas nós estamos em aliança, porque estas mesmas promessas é para nós como igreja. Eu li no início, quando nós estávamos no tempo de oração, a passagem que fala que nunca nos falta o zelo. Que nós possamos ser fervorosos no Espírito para servir o nosso Deus. Esta é a nossa missão. Nós sabemos que Deus cumpre a sua parte da aliança. E quando nós pensamos em servir o nosso Deus, nós precisamos estar com este zelo, com este fervor. Quando nós lançámos os temas de oração, neste dia que eu estou a citar, nós falávamos de fortalecimento, relacionamento, compromisso com Deus. Falar da importância de nós nos consagrarmos a Deus. Nós já ouvimos falar sobre isso nesta manhã. A importância de nós estarmos consagrados a Deus. Porque mesmo que vamos parar ao fogo, não seremos 3, mas seremos 4. Amém? Bom, então é importante nós colocarmos as coisas nesta perspectiva. Quando falamos de aliança, nós não podemos deixar de falar de aliança sem falar de consagração. Este é um tempo em que Deus nos lembra que se tem uma aliança connosco.
é importante que nós estejamos em aliança com Ele. A pastora Raquel trouxe a palavra no início do ano, ano de aliança. Podem colocar o próximo slide, ano de aliança. Eu peguei numa passagem que ela citou de Gedeão. Lembram-se? Falámos de Gedeão. O pastor Ruben depois veio e falou sobre os gigantes. E é interessante ver como as coisas se ligam. E é importante ver como é que foi preciso tombar um gigante e os outros todos tombaram. Lembram-se disso? Um ato de fé, um ato diante de Deus, um ato de aliança diante de Deus. E depois nós estávamos a ver Gedeão também, que a palavra do Senhor veio e disse: tu és um guerreiro valioso. Mas ele naquele momento sentia-se tudo menos isso. Então vamos pegar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Não olhes tanto àquilo que os teus sentimentos te dizem nesta manhã. Não é só nesta manhã, é no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Nós precisamos de reciclar para nós mesmos. Deus tem aliança comigo. O que é que Deus diz acerca de mim? E depois nós vimos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é com dardos, não é com flechas, não é com espadas, mas é com louvor e adoração. É com elevar a luz de Cristo que habita em nós. E é, como é que se diz? Esqueci o nome da palavra outra vez. É partir, não é cântaro que se diz, é quebrar o cântaro. É exatamente, é isso, é cântaro. Diz-se cântaro, é exatamente. Quebrar o cântaro, ou seja, consagrarmos. Importa nós colocarmos de lado aquilo que são as nossas vontades para que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. Estou a falar estas coisas todas porque eu vou fazer quase como uma revisão do nosso tempo de jejum e oração, lembrando que Deus nos tem dado ministérios na igreja, lembrando que Deus tem dado estratégia à nossa igreja e que nós precisamos estar envolvidos nisso. Amém, igreja? É por isso que eu estava a dizer, nós precisamos estar o fortalecimento do que nós devemos orar é fortalecermos uns aos outros. Relacionamento fala de relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. Nós estamos comprometidos com Deus, mas também estamos comprometidos uns com os outros. Eu vou dizer uma coisa que eu estava a pensar dizer mais para o fim. Há uma grande diferença, há aqui um paradoxo quando a gente fala de ir à igreja ou ser igreja. Escuta isto com atenção. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é ser igreja. E uma coisa é ir ao mundo e outra coisa é ser mundo. Porquê que eu estou a chamar isto de um paradoxo? É porque se a gente olhar ir à igreja, nós não estamos a ser. Nós somos chamados para ser igreja, para ir ao mundo. Ser igreja, para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, e todo aquele que nele crê será salvo. Esta é uma grande diferença, porque se a pessoa é mundo, então vai à igreja. Mas se nós passamos o tempo a ir à igreja, se não somos igreja, nós ainda temos muito do mundo na nossa vida. É por isso que tempos como este, em que falamos de aliança, é importante nós colocarmos diante de Deus para que Deus possa sondar os nossos corações e nos mostre aquilo que ainda é mundo. Precisa de ser removido para nós verdadeiramente sermos igreja. Amém? Vou lembrar o que Gedeão fez. Gedeão ergueu um altar ao nosso Deus. Lembram-se? Ergueu um altar ao nosso Deus. Consagrou a sua vida ao nosso Deus. Mas Deus lembrou-lhe: é necessário um segundo sacrifício, porque é preciso derrubar o altar que foi erguido a Baal. É interessante que nós também oramos sobre o casamento. É um relacionamento a dois, não é um relacionamento a três. Alô? Nem a quatro, é a dois. Então, se Deus tem um relacionamento connosco, é um relacionamento a dois.
não deve haver elementos terceiros. Fui claro no que eu acabei de dizer? Acho que ficou entendido aqui. E já agora, em relação ao casamento, não tem de ser necessariamente alguém, outra pessoa. Sabe que outro elemento pode ser o filho, pode ser os filhos, pode ser os pais, pode ser o trabalho que se torna uma prioridade em relação à família. Entendem? Alô? Não, nós estamos na igreja. Aqui não há traições, aqui não há dessas coisas. Alô, igreja? E nós precisamos olhar na perspectiva. Deus fez uma aliança conosco. E Ele cumpre essa aliança. A dois. Sabe o que é que isso quer dizer? É quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra é para nós. Deus não se levanta no dia a seguir e pensa assim, bom, eu dei esta palavra no outro dia, mas agora eu mudei de ideias. Agora estas promessas todas que eu fiz à CCR eu vou dar a outra igreja qualquer. Alô, igreja? Quando Deus faz uma aliança conosco, quando Deus tem promessas para a vida da nossa igreja, quando Ele traz visão para a vida da nossa igreja, é para nós executarmos isso. É para nós fazermos a nossa parte. Amém? Então Deus tem-nos dado estratégia. Eu quero que passem ao próximo slide, faz favor. Eu acho que nunca falei assim abertamente sobre o grupo de ensino bíblico, que a gente chama EB. Prestem atenção ao versículo, à passagem. Isto tem fundamento bíblico. Isto é visão para a vida da nossa igreja. Diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Então, o que eu estou aqui a querer trazer aos irmãos é que, se nós temos este grupo de estudo bíblico, e já agora, se puderem passar o próximo slide, nós acabamos de concluir um estudo que fala sobre gerir dinheiro com sabedoria. Irmãos, eu acho que nós não podemos levar estas coisas de ânimo leve, tá? Se Deus traz estratégia, Deus está a contar que nós nos envolvamos nisso. E, por exemplo, aqui em relação ao estudo bíblico, eu vi que várias pessoas se entusiasmaram com o tema, porque é um tema pertinente para todos, não é? Mas depois alguns, pelo caminho, foram perdendo o entusiasmo. Alô? Eu estou a dizer isto sem condenação para os irmãos, tá? Isto ainda é debaixo do Espírito, nesta aliança da graça, tá bom? Mas isto para dizer o quê? Olha, a gente até podia dizer assim, o tema então gerindo dinheiro, eu até sei gerir o meu dinheiro, então tornou-se desinteressante porque eu até sei gerir o meu dinheiro. Podia usar essa oportunidade para rever um pouco a forma como gera o dinheiro e aprender um pouco mais, certo? Mas aqueles que se calhar andam com dificuldades financeiras, pessoas que precisam de facto ter uma maior capacidade de gerir dinheiro, se calhar perderam a oportunidade de investir na sabedoria, de usar tudo aquilo que possuem para adquirir o conhecimento. E quando assim é, despender desse tempo para aprender, segundo a palavra de Deus, neste caso para gerir dinheiro, é tempo bem investido, não é tempo desperdiçado. Talvez implique um esforço da nossa parte. Amém, igreja? Mas é para o nosso bem, é para o nosso benefício. Tá? Vamos passar à frente o próximo. Mulher Real, nós estivemos na sexta-feira passada, a nossa pastora esteve a trazer a palavra na Aglo, e eu sei que alguns irmãos, algumas das irmãs estiveram presentes, e eu não vou estar a estender muito mais, mas quem quiser saber alguma coisa, foi um tempo muito bom, houve uma palavra profética e tudo para a vida da nossa pastora, ela foi para abençoar e acabou por também vir muito abençoada. E é uma oportunidade de nós, como igreja, estamos a ver que Deus tem estado a alargar a nossa esfera de influência. Isto também fala da aliança, daquilo que Deus tem vindo a falar connosco ao longo do tempo. Mas eu não quero estar a demorar muito, mas é para dizer que nós temos este ministério. Às vezes nós não falamos destas coisas, mas tem ali o símbolozinho, quem conhece o símbolozinho, tem uma coroa. A mulher real fala da mulher que é filha de Deus. Logo, todas as irmãs aqui na igreja são princesas. São mulheres reais. Tá bom? E um dos fundamentos que nós usamos para este ministério é que a mulher real
é uma mulher que se reveste de força e dignidade, que ela sorri diante do futuro e ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então este é um dos grandes focos do ministério da mulher real. É importante nós olharmos para o nosso futuro e quando olhamos para o nosso futuro nós sorrirmos, porque estamos entusiasmados com aquilo que está diante de nós. Amém, igreja? Temos o ministério de homens, que atualmente não estamos a fazer de regularmente, todos os meses, mas a gente não vai deixar de se encontrar. Então nós temos o quê? Vamos ver a seguir. Próximo slide. Nós vamos ter o nosso convívio de homens. E eu ainda está aberto para quem desejar. Vocês estão a ver a importância de realmente os ministérios terem coisas direcionadas de acordo com a necessidade de cada um. O Ministério de Senhoras está bem direcionado. Isso, e também dos homens está muito bem direcionado, diga-se passagem. O próximo ministério. Estratégia, oração, irmãos. Vocês sabem muito bem que este ano nós alteramos algumas coisas nesta nossa agenda das reuniões semanais, porque nós precisamos dedicar muito tempo, bastante mais tempo à oração. Então eu quero encorajar, já agora podem mostrar o próximo a seguir. Portanto, são as nossas reuniões online. Nós temos também os nossos irmãos que se juntam a nós a partir de Moçambique. Angola é um tempo assim muito, muito feliz, mas eu tinha outra palavra que me esqueceu, mas eu hei de lá chegar. Podemos passar ao próximo slide. Missões. Os irmãos sabem que nós fazemos missões. Nós enviamos mensalmente uma oferta para Moçambique, especificamente, mas nós também, em cooperação com o PCM, nós também fazemos outros trabalhos em Angola, especificamente, e por aí. Nós fazemos um trabalho de alimentar crianças. Já agora podem colocar o próximo slide. Então, nós, para além de alimentarmos as crianças, através do PCM também estamos a ajudar que o pastor que tinha cedido a sua casa para construirmos a igreja, agora tenha uma casa como deve ser. Ainda passou um tempo, bastante tempo, numa casa que parecia uma palhoça. Tá? Então, graças a Deus, que Deus tem dado capacidade à sua igreja para fazer este investimento. E tem ali também a foto em baixo das pessoas dentro da igreja. Então, os irmãos estão lembrados, nós demos este início ao projeto de construir a igreja lá, no edifício, e agora eu pedi o orçamento das próximas etapas. Portanto, já tem as paredes, como vocês podem ver, tem teto. E agora eu pedi o orçamento para o chão. Digam quanto é que é o chão e as portas, não é? Porque a igreja está lá, mas nem portas tem, irmã. Vejam só, qualquer pessoa que alguém tem de andar sempre a vigiar, não é? Então, temos de arranjar portas. E, obviamente, eu pedi esse orçamento, mas, juntamente com o orçamento, obviamente, vem assim mais uns extrasitos, não é? É preciso mais cadeiras. O nosso irmão Sérgio aproveitou para mostrar que não falta só isso, falta fazer o reboco também das instalações, mas a gente falou para a próxima etapa, então, concluir o chão, ter as portas para a igreja ficar bem segura ali. Então, já tenho um orçamento, é cerca de 1.500 euros. Os irmãos sabem que eu não tenho vindo a falar ultimamente sobre a questão da construção, falámos na altura quando nós arrancámos os trabalhos, mas isto para dizer o quê? Que chegou a altura de nós voltarmos a colocar o nosso coração nesta obra e de poder investir nisso, tá? Mas eu vou falar depois disso numa outra altura. Então nós estamos a falar aqui de estratégias que Deus nos tem dado como igreja. Neste caso, uma estratégia de alcance, de ajudar os necessitados, tá? E já agora tem outro slide aí. São coisas que a gente faz que eu não tenho assim não tenho lembrado, a igreja, alguns dos irmãos nem devem saber. Temos aqui uma organização que é Action Missionnaire Enfant, com a qual nós cooperamos. Eles fazem missões mais junto dos países francófonos. Os irmãos estão aqui, lembram-se da Grow Up? A Grow Up? Eu também já vou falar da Grow Up a seguir. Antes de existir Grow Up, era o Alain e a Francine Auxerre, que estão à frente deste ministério, que começaram a fazer esse trabalho com jovens, com crianças aqui no Luxemburgo, até que deram à luz um filho.
e esse filho chama-se Grow Up. E desde essa altura ficou a Grow Up. Tá? Então o que é que nós fazemos? Nós, não sei se viram, recebemos uns calendários em francês, os irmãos viram esses calendários, então é para ajudar aqui esta organização, este ministério, e nós enviamos uma vez por ano uma oferta para eles. E nós somos muito abençoados também e vamos continuar a abençoá-los nesse sentido. Nós também, no próximo slide, se faz favor, nós também estamos envolvidos com esta associação, que é basicamente a associação que está a trabalhar na tradução da Bíblia. Os irmãos, alguns irmãos ainda se lembram, tivemos connosco, não há muito tempo, o David e a Miriam principalmente é uma das pessoas que está mais envolvidas na tradução ainda do Velho Testamento, portanto o Novo Testamento foi traduzido, então nós enviamos uma oferta mensal para apoiar na tradução da Bíblia. E agora chegamos à Grow Up, próximo slide. Tá, a Grow Up todos os irmãos aqui conhecem, mas é só, já que estamos a falar das nossas ligações que nós temos. Este aqui é o anúncio do próximo retiro. Desculpem, do próximo encontro, exatamente, deixa-me voltar aqui, então encontro para crianças, neste caso, a pastora Raquel já passou com certeza a informação e vai lembrar, mas será no dia 7, o próximo encontro, dia 7 de fevereiro, e vai ser aqui nas nossas instalações, tá bom? E sim, há retiros, sim senhor, mas é depois mais para o verão, então, entre várias, organiza-se alguns espaços, alguns tempos durante o ano, mas há sim um retiro todos os anos para jovens e adolescentes. O que é que vem a seguir? Ok, Pray and Fire. Eu também não vou demorar muito tempo sobre isto, os irmãos que estão envolvidos já conhecem o Ministério Pray and Fire. Quem quiser saber mais informações pode perguntar à pastora Raquel, mas é algo que nós estamos envolvidos até há relativamente pouco tempo. É um grupo de oração em que nós colocamos orações diárias sobre um tema. A Raquel, quando começou para conhecer, entretanto, foi convidada para estar a ser líder do Polo, chama-se Polo, Luxemburgo, e também temos agora a nossa vice-líder, a Isabel, também se junta, tem estado envolvida e é vice-líder. E para dizer o que nós tivemos uma reunião do Polo, já agora podem passar o próximo slide. Tem de voltar para a frente agora. Próximo. Ups. Pois, é o slide depois do Pray and Fire. Já não está? Opa. Então tenta voltar lá para o slide do Pray and Fire. Ótimo. Eu tinha colocado os prints. Obviamente que estas reuniões é tudo online, então era só para mostrar, fazer um bocadinho de inveja a alguns. Eu até nem tinha feito a barba, então pronto, não mostra, não tinha feito a barba. E também, a pastora Raquel está a dizer, eles também fazem um trabalho missionário, então quem desejar contribuir ou quem faz parte e deseja contribuir, nós também enviamos ofertas para lá para ajudar nessa componente missionária desse ministério. Já agora aproveito para dar aqui uma confidência. No próximo mês, imaginem só o que aconteceu. Vai haver a Conferência Internacional do Grupo Pray and Fire. Isto deve ser muito giro porque é tudo online, estão a ver? Então o nosso grupo de louvor foi convidado para fazer o tempo de louvor e adoração na Conferência Internacional. Estava a pensar, isto faz lembrar os tempos do Covid, que a gente vinha para aqui. Então a gente vai tentar que não seja como nos tempos do Covid. E já agora um detalhe também muito importante, eu fui convidado para trazer a palavra. Então, irmão, obrigado pelo vosso amém. Vocês deixam-me tão entusiasmado. E para eu ficar ainda mais entusiasmado, depois a gente vai passar a data, para que em vez de virmos para aqui a olhar para câmaras, temos pelo menos alguns dos irmãos que consigam se juntar a nós e estar a participar também aqui na sala, todos juntos, tá bom? E já sabem, o café é gratuito, é por minha conta, o café, eu arranjo isso. Café gratuito, um chazinho, água da torneira. Mas a gente diz estas coisas, parece que estamos só mais uma coisa.
Deus tem estado a abrir portas. Deus honra-nos quando nós honramos as promessas que Deus tem para a vida da nossa igreja. E isto significa o quê? Que nós precisamos estar envolvidos. Isto não é algo para o grupo de louvor fazer porque foi convidado, ou o pastor ir fazer porque foi. Isto é algo que requer de nós estarmos envolvidos enquanto corpo, enquanto igreja. É Deus a honrar a CCR. Amém, igreja? O que é que tem mais? Era depois as redes sociais, não é? Mas esperem, ainda faltam, podem tirar agora. Tirem a projeção. Nós também temos um outro parceiro, ou ligação com outro ministério. Eu não arranjei um slide porque, irmãos, nós e esse ministério somos tão... Nunca viram isto? Somos tão ligados que quase não dá para ver a diferença. Estão a ver? Obviamente o PCM. Tá? É brincadeira. Eu tenho uma sugestão a dar ao nosso apóstolo. Quando ele voltar a fazer assim, faz lembrar aquelas músicas de há um tempo atrás que faziam yo. Fazer com estilo. Então, sim, nós estamos muito ligados, é verdade, os irmãos sabem disso. Então, mas o PCM é que organiza conferências. Nós colaboramos, nós fazemos o que está ao nosso alcance para apoiar. E eu quero dizer que isto é muito importante. Normalmente as conferências do PCM são conferências que chamam Graça e Fé. E vai haver pela primeira vez esta conferência em Santo Tomé. Uau, viram? Graça e Fé em Santo Tomé. Isto funciona! Eu podia ter ensaiado aqui alguma coisa, não é? Nada como fazer publicidade com estilo. E nós também vai haver em Angola, tem datas diferentes, uma em julho e outra em outubro. Esta aqui de outubro também nos diz muito, as outras também, mas também nos diz muito porque vai haver uma expansão daquilo que é o Ministério das Senhoras, da Mulher Real. Então vai haver a Conferência Mulher Real em Angola. E eu agora vou soltar aqui algo, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E se a nossa pastora vai lá para estar a ministrar, por que não ir uma comitiva de senhoras? É só para abrirem o olhito. É só para deixar assim, passar o melzinho na boca, sentirem o gostinho. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar. Estou a desafiar. Estou a desafiar estas irmãs. E os maridos também, não é? Porque isto também desafia os maridos. Mas sendo de Deus, quem impedirá? Então eu quero desafiar e orarem nesse sentido. Obviamente quem desejar, quem sentir no seu coração. Mas eu consigo imaginar ir a nossa pastora e irem umas quantas senhoras a esta conferência em Angola. A ser um marco na vida da nossa igreja. Amém? O que é que eu tenho mais? Será que já disse tudo? Se agora só falta mesmo as redes sociais, não é? Então colocar lá redes sociais. O que é que eu quero dizer sobre as redes sociais? Todos nós sabemos que atualmente é uma das formas de maior divulgação e propagação de alguma coisa, seja lá qual for o conteúdo. E eu consigo ver que isto pode ser usado verdadeiramente para fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é ir por todo o mundo. Então isto não tem de funcionar em circuito fechado. Eu sei que inclusive alguns irmãos participam, por exemplo, vários irmãos tiveram a participar do tempo de jejum e oração, mas parecendo que não, o deixar o like ou fazer algum comentário mostra que estamos envolvidos. Então não é só estar envolvido, é mostrar. E eu quero encorajar a igreja nesse sentido. Olha, colocar um like não custa nada, mas o algoritmo vai fazer com que dispare e vai ser de bênção para os outros irmãos.
As nossas estatísticas aqui mostram que são mais as pessoas que nos seguem nas redes sociais do que nós próprios. Estamos em ano de quê? De aliança. Compromisso. Consagração. Então pode parecer uma coisa simples, e é assim, se alguns pensarem assim, mas o pastor quer que a gente ande a fazer publicidade. Eu não coloco tanto no sentido de publicidade, mas se os conteúdos que nós produzimos na nossa igreja podem ser de bênção para os outros, o que é que custa colocar um like ou fazer uma partilha, se isso vai abençoar muito mais gente se nós estivermos ativamente envolvidos? Então, nós precisamos de olhar para isto como uma ferramenta de alcance daqueles que tanto precisam de conhecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu vou ter de concluir, não é? Deixem-me só trazer algo aqui na parte final. Obviamente nós temos outros ministérios na vida da nossa igreja. Olha, isto aqui é muito resultado dos audiovisuais. Podem tirar. Mas nós temos o Ministério de Louvor e Adoração, temos o Ministério de Crianças, que é a Super Igreja, temos o Ministério de Adolescentes, que é o Feedback, e nós temos o acolhimento, temos os assistentes, temos os irmãos que ajudam no bar. E eu estou a dizer isto tudo porque estou grato a Deus pelo vosso envolvimento, pela vossa fidelidade. Só que quando nós paramos e olhamos para a palavra de Deus que nos desafia a olharmos para a aliança que Ele fez connosco, também é tempo de nós reavaliarmos aquilo que estamos a fazer, certo? Se nós estamos a fazer bem, nós podemos olhar para formas de fazer, se calhar, um pouco melhor. Se calhar há coisas que a gente ainda não está a fazer, mas que Deus vai colocar no nosso coração para nós começarmos a fazer. Então eu quero lembrar os irmãos, olhem, tudo aquilo que fizerem, façam de coração. Façam para o Senhor, façam para Deus. Sabe, obviamente que é muito bom estarmos juntos. Eu acho muito interessante os irmãos quando se juntam, principalmente aqueles irmãos que já têm uma certa afinidade. Mas aquilo que nós fazemos, obviamente é porque gostamos de estar uns com os outros, mas nós precisamos fazer como para Deus. Eu quero também deixar esta palavra lá de Gálatas, que é: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque diz que esse seu tempo próprio é o tempo próprio em que nós iremos também colher. Amém? Isto é interessante porque diz, olha, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente, vejam só, especialmente àqueles que são da família da fé. Então esta passagem mostra-nos aquilo que comecei a falar no início. Neste tempo de aliança, nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus nos confiou. Estamos mais envolvidos e sermos fervorosos. Amém? Então é isso que eu tinha para trazer aos irmãos. Eu depois vou lançar também um desafio aos vários líderes. Mas isso eu depois vou fazer no privado, mas quem está aqui que é líder já sabe. Vou fazer um pequeno desafio. E é isso. Isso eu vou mesmo concluir. Eu sei que nós já falámos isto várias vezes, mas eu vou lembrar mais uma vez, para que não se torne algo repetitivo, mas que gere fé nas nossas vidas. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Amém. Nós vamos ainda trazer as nossas ofertas. É interessante, nós oramos também por provisão, nós oramos pela fidelidade do povo, as ofertas, nos dízimos, nas primícias. Então é isso. Mensagem de hoje, vamos saber honrar aquilo que Deus já nos deu. Vamos continuar a ser fiéis naquilo que Ele já nos deu, para que Ele possa multiplicar o que temos e nós podemos ter muito maior alcance do que aquilo que já temos. Amém?